Oi garotos e garotas da minha internet, meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E quanto tempo eu não gravava um vídeo dentro de casa, né, aqui na minha casa particularmente. Eu já voltei de férias e esse é o nosso primeiro vídeo pós-férias. E eu tenho 5 considerações pra fazer a vocês que vão a Buenos Aires, que vão a conhecer, a turistar, a estudar, não importa, que vão a Buenos Aires. Então eu separei 5 coisas que me chamaram a atenção e que eu acho super válido de contar pra vocês, ou até mesmo pra quem ainda não foi e vai conhecer em algum momento. Então bora começar com o nosso top 1. E lembrando aqui que a minha experiência é o que eu vivi, o que eu conheço. Eu sempre falo isso pra vocês em todos os vídeos, mas algumas pessoas acabam deletando essa parte do vídeo e só ouvem o que elas querem escutar. Tá com pau, Então, é as minhas considerações sobre o que eu acredito, sobre o que eu ouvi, sobre o que eu vivi, o que eu presenciei. Então, nosso primeiro tópico é andar de bicicleta. Parece meio óbvio, algumas pessoas gostam, outras não, algumas nem sabem andar de bicicleta, mas a outra vez que eu fui a Buenos Aires, eu fui muito turistão. Eu fui pra lá, usava Uber, usava táxi, a maioria do tempo, eu não fiz quase nada a pé, só quando era muito próximo a algumas quadras, então a gente acaba não aproveitando nada, né? Então, basicamente, o que eu fiz dessa vez foi deletar isso da minha vida. Eu só usei Uber pra ir, né, até o apartamento, porque eu tinha mala, então não tinha como eu ir de outro jeito, não tinha como ir de bicicleta. E pra voltar também. Mas, fora essas duas situações, eu não usei Uber e táxi pra nada. Dessa vez, eu não usei o cartão de trem também, porque eu não tinha mais o cartão. Eu fui comprar, o atendente lá do guichê me disse que eles não tinham pra vender dentro do trem, o que eu achei meio estranho, né, porque geralmente deve ter, né? Se a gente vai andar de trem, a gente precisa do cartão. Tem gente que tem gente que não tem, mas eles não vendiam. Ele me disse que podia ter em algum quiosco ou outro. Então eu andei mais ou menos umas 8 quadras buscando o quiosco e nenhum deles tinham ali perto. Então eu acabei desistindo e indo pra casa. Então basicamente o primeiro dia eu perdi todo buscando cartão de trem. Aí eu não encontrei porque os quioscos ali não vendiam. O mais perto que tinha ficava tipo 20 minutos de lá de carro, então não valia a pena pra mim. E aí eu comecei a buscar bicicleta, porque eu queria fazer passeios em bicicleta também. Mas por que em bicicleta? Porque em bicicleta a gente acaba conhecendo muito, muito, muito mais. Em táxi a gente não olha muito, né? A gente até olha para um lado e para o outro, mas é muito rápido, a gente não tem como ver muita coisa. Em bicicleta a gente consegue parar, a gente consegue tirar foto, a gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Ou até mesmo, por exemplo, em algumas situações, eu queria tirar fotos muito específicas em alguns lugares. Então o que eu fiz? Eu ia até lá, ou gravar um vídeo, enfim, o que seja, né? Eu ia até lá, largava a bicicleta no ponto de entrega, né? E fazia o que eu queria. Depois eu ia lá, pegava a bicicleta de novo e seguia o meu trajeto. Então assim, é muito mais fácil, a gente conhece muito mais. O Uber vai geralmente ou Uber ou táxi, o que seja, né? Vai geralmente por avenida ou ruas principais mais conhecidas. Mas existem outras ruas também que a gente acaba não vendo e que são muito bonitas. Tem muitas coisas dentro, né, das ruas. Eu péssimo isso, né? Mas tem muitas coisas nas ruas e a gente acaba conhecendo um barzinho que a gente não esperava, a gente acaba conhecendo uma cafeteria que a gente não esperava e que a gente pode conhecer, ou até mesmo outro ponto turístico que não é tão grandioso como os outros, mas que vale a pena a gente conhecer. Então assim, talvez de Uber ou de táxi eu não fosse passar na frente do Teatro Colón, eu passei 1 milhão de vezes de bicicleta, porque basicamente todos os lados que eu ia precisava passar pra ir ou pra voltar. Então assim, a gente acaba vendo muito mais coisas, a gente acaba vendo de perspectivas diferentes e que vale muito, muito a pena. Então o primeiro conselho e o melhor que eu posso dar pra vocês é aluguem bicicleta. Tem um vídeo explicando pra vocês como eu aluguei, que é super fácil, que eu também vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem depois. E lá vocês podem ver como foi feito o aluguel, é super barato. Quer dizer, é barato, relativamente barato. Eu achei barato porque eu moro aqui, pra mim sai um outro preço, né? Mas pra quem vai vir pra cá, também vale super a pena. O nosso próximo tópico, a minha segunda diquinha, né? Ou sugestão, ou sei lá como vocês queiram chamar. O próximo ponto que eu tenho, né, a mencionar é sobre parques. Quem já assiste os vídeos aqui há bastante tempo, desde que eu comecei o canal, sabe que eu menciono eles todos os meses, porque eu adoro ir pra um parque. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de ir pra lá, ficar de boa, sem fazer nada, basicamente é isso.
num ambiente super agradável no meio da natureza, que geralmente a gente não passa tanto calor e geralmente tem muitas coisas pra vender, tem feirinha, enfim. Tem várias coisas pra fazer lá se a gente quiser fazer alguma coisa ou a gente fica lá de boa sem fazer nada. Tem gente que gosta de ir pra ler, tem gente que gosta de ir pra levar pizza, cerveja e ficar lá conversando só com os amigos, tocando violão. Enfim, tem pra todos os públicos, mas é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Em Buenos Aires temos muitas, mas muitas e muitas e muitas opções de parques, e são parques com hectares de tão grande que eles são. São parques realmente extensos, muito extensos, e muitas pessoas frequentam. É uma coisa que faz parte da cultura argentina, frequentar parques, então por isso eles têm muitas opções de parque, porque eles realmente aproveitam os parques. Então essa é uma das coisas que a gente pode levar em consideração quando a gente for vir pra cá, né? No caso de vocês que vêm do Brasil, provavelmente, vocês podem vir tranquilos, porque é um lugar geralmente bastante seguro. Obviamente vai aparecer alguém vendendo alguma coisa, mas nada que vocês precisam se preocupar. Dá pra ir pra lá pra ler, dá pra ir pra lá com filhos, pra ficar jogando futebol, brincar de alguma coisa, não sei, raquete, alguma coisa assim. E vocês podem desfrutar o dia de vocês. Dá pra levar coisa pra fazer piquenique. Aqui geralmente eles fazem isso de levar cerveja, pizza, refrigerante, alguma coisa assim, ficar lá tranquilos, né, sem problema algum. Geralmente tem muito policial circulando esses parques, né, pra que isso seja um ambiente seguro. Então é uma coisa que vocês podem desfrutar, aproveitar aqui, que geralmente no Brasil a gente não faz muito, né, porque não é um dos lugares mais seguros para ir, mas aqui é um lugar super seguro que vocês podem ir tranquilamente. E vocês têm muitas opções para fazerem isso. Geralmente em quase todos os pontos turísticos, com exceção, obviamente, do obelisco que tá no meio da rua, né? Geralmente tem parques em volta, mas ali próximo tem outros parques, vocês podem ir também. Então, assim, nos pontos turísticos também tem parques, então vocês podem aproveitar, vão lá, tiram as fotos, né? Conhecem o que vocês querem conhecer, o museu, enfim, o que seja. E geralmente tem um parque ali próximo que vocês podem ir, vocês podem descansar, ler um livro, tirar outras fotos de outros ângulos e aproveitar o dia de vocês. O nosso próximo tópico, o terceiro, eu juntei dois deles, né? Que basicamente é a limpeza da cidade. Buenos Aires é uma cidade muito turística, onde as pessoas vão constantemente, não importa a estação do ano, e é uma cidade que recebe muita manutenção e limpeza. São os dois tópicos que eu coloquei pra vocês em um só. Então, assim, obviamente, talvez quem mora aí tenha outra visão dos outros bairros periféricos que a gente acaba não conhecendo, porque a gente vai realmente pra parte turística, né? A gente vai turistar, que é o que fazem os turistas. Então, assim, na parte turística, nos parques e no centro, né, onde seja ali, não seja nas extremidades e próximo, obviamente, das zonas de retiro, essas outras zonas aí, é muito limpo. Tem, assim, 100% de aproveitamento disso, né, não tem basicamente nada do que a gente reclamar. Os parques são extremamente limpos, as ruas são extremamente limpas. As manutenções são zero reclamação, porque tem manutenção diariamente e frequentemente. A outra vez que eu fui a Buenos Aires também, muitos pontos turísticos ou muitas ruas, geralmente, elas são bloqueadas para manutenção. É uma coisa que eles fazem frequentemente. Eu acabei não gravando para vocês dessa vez, porque eu tava em bicicleta, e as partes que estavam em manutenção geralmente era nesse trajeto de bicicleta, né? Ficava entre avenidas e ruas, então era um ambiente meio difícil de gravar. Mas tinha muita manutenção, eles geralmente bloqueiam em torno do monumento que for, né? Se é um ponto turístico, eles fecham tudo em volta. Algumas cidades como Rosário aqui, eu não sei se em Buenos Aires eles também fazem isso, mas o que eles fazem é imprimir aquele ponto turístico, imprimir literalmente. Eles fazem uma impressão gigante. Aqui tem o nosso ponto turístico que fica próximo ao rio, que eu não sei quantos metros tem, mas é muito grande, é mais alto que um edifício, e eles cobrem tudo isso com uma impressão tal qual é o monumento. Então quem olha de longe vê que ele tá em manutenção, né, por causa dos ferros em volta e tudo mais, da estrutura que é colocada em volta, mas ele tem a mesma aparência que tem o prédio original. Então eles fazem esse revestimento de uma fotografia, né, para emitir essa impressão para as pessoas de que realmente o ponto turístico tá ali. Apesar de ter ferros, está sendo, né, reconstruído ou feito uma manutenção de forma geral,
Para quem quer fazer a foto e tudo, o prédio vai continuar ali com a mesma característica que ele tem. Buenos Aires, eu vi um só que estava todo recoberto, mas ele não estava impresso. Eles realmente cobriram tudo em volta com as estruturas, né? E estavam fazendo a manutenção do monumento, mas ele não estava impresso. Então, quem não conhecia, não fez muita diferença, porque eu não conhecendo igual, não dava pra ver quase nada, só quem já sabia qual monumento era, que ficava no meio das avenidas, vai saber o que era. Mas assim, de forma geral, tem muita manutenção, zero reclamação, como eu falei pra vocês. Pra quem anda de bicicleta, tem muita ciclovia pra ciclista, muita mesmo. O Google te localiza todas elas, ele já te coloca num recorrido, né, num trajeto onde tem ciclovia. Quase todos os pontos turísticos que a gente vai tem uma ciclovia, ele vai te mandar direitinho para aquela ciclovia, para que tu ande de forma segura. Então assim, a parte disso, as calçadas recebem manutenção, os parques recebem muita manutenção, eu já falei isso aqui em outros vídeos, que aqui em Rosário isso também acontece. As luzes, né, geralmente em parque são umas luzes diferentes, geralmente são douradas. Aqui em Buenos Aires também isso acontece com muita frequência. Então essas iluminações que são douradas, eles pintam totalmente, não sei se é a todo mês, a cada 15 dias, mas eles pintam com muita frequência. Então se vocês olharem qualquer época do ano, vai estar sempre um dourado bem brilhoso, bem reluzente, para chamar atenção e contrastar com o verde, né, que tem no parque de forma geral. Então assim, é muita manutenção, é muito investimento realmente da cidade, até porque recebe muito turista, né? Então tem que ser uma coisa realmente muito bonita para chamar mais turista. Mas os edifícios, os pontos turísticos, todos recebem manutenção, o que é incrível, porque a gente vem de um país que muitas vezes o governo não faz investimento nisso, a cidade não faz investimento nisso, espera cair aos pedaços para depois investir. Aqui isso não acontece. Por isso mesmo que eles têm muita edificação, né? Bem estilo europeu, muitas de séculos passados, como eu já falei pra vocês, mas elas recebem manutenção e elas estão aí até hoje e são maravilhosas. Esse era um ponto que eu não podia deixar de fora, porque a nossa cultura não é bem assim, e vale muito a pena a gente exaltar outra cultura que leve isso muito a sério e faça investimento realmente para que esses pontos turísticos e esses prédios, esses edifícios, né, históricos, eles continuem com a mesma característica, com o mesmo acabamento e que eles recebam turistas por muitos anos. O nosso quarto tópico. Geralmente algumas pessoas não prestam muita atenção nisso, outras pessoas realmente prestam atenção nisso, mas é uma coisa que vale muito a pena a gente falar e mencionar porque é muito importante. Buenos Aires está muito preparado para receber qualquer, não sei se qualquer, né, é muito amplo falar isso, mas muitas pessoas com deficiência. As ruas são bem estruturadas para isso, as calçadas são bem estruturadas para isso. Obviamente, eu não posso falar pela cidade inteira, como eu já falei isso para vocês, em milhares não, né? Centenas de vídeos, porque já tem mais de 100 vídeos aqui no canal, mas ela está muito bem preparada para isso. Não só Buenos Aires, como outras cidades da Argentina também. Eles investem pesado nisso. As calçadas, todas, literalmente todas, têm rampa. Geralmente elas têm as faixas também para deficiente visual, onde tem as marcas, né, que eu não sei como chama, se eu encontrar o nome disso eu vou colocar aqui embaixo. Mas eu sei que as calçadas têm as faixas para deficiente visual com as marcações para ficarem mais fácil para eles se guiarem. Então assim, eles estão preparados para isso, eles fazem as manutenções adequadas. Pode ser que uma calçada ou outra seja desnivelada, pode ser, eu não posso falar pela cidade toda, nem muito menos por um país inteiro. Mas de forma geral, nos lugares que eu estive, nos pontos turísticos que eu estive, eu prestei muita atenção nisso, e isso me chamou muita atenção, porque não era uma coisa pontual aqui ou outra ali. Todos os lugares que eu estive era de fácil acesso para quem tinha alguma deficiência, para um cadeirante, para um deficiente visual. Então assim, eles estão preparados para isso, não só com a manutenção dos prédios, como eu falei para vocês, ou do acesso aos parques e tudo mais, mas também as ruas, as calçadas principalmente, que é uma coisa muito importante para quem se locomove, né, caminhando. Então assim, eles estão preparados para isso. Os ônibus também, todos os ônibus têm elevadores, não só em Buenos Aires, como todas as outras cidades que eu conheço até então, e que eu já ouvi falar, todas elas têm um elevador de ônibus, então não é um problema para cadeirante também. Eles sabem trabalhar com isso, estão acostumados a trabalhar com isso, então não é um problema. Os bancos também, que têm escadarias, que isso é muito comum aqui, os bancos ou prédios históricos terem escadaria, os prédios também têm elevadores.
geralmente externos, né, que tem a mesma fachada do lado de fora, tem um elevador oculto escondido ali. Mas, quando necessário, eles colocam em uso, né, obviamente, para que seja facilitada esse acesso do cadeirante, da pessoa com PCD ao local. Então, assim, isso é muito comum nos prédios históricos também. Apesar de ser histórico e não poder mexer muito na fachada, eles fazem algo oculto de que a parte externa fique visível, mas quando necessário, ele tem um uso correto e um uso adequado, e todos os prédios históricos, todos os prédios, tem ali um policial, tem ali uma pessoa responsável que vai poder orientar vocês e vai poder ajudar vocês quando for necessário. Já deixou o teu like? Já te inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, deixa o teu like e te inscreve no canal. São duas coisas extremamente simples, gratuitas e que me ajudam muito. Principalmente eu que tô crescendo aqui na internet, e isso é muito importante pra mim. Então clica aqui embaixo, deixa o teu like e me ajuda a crescer aqui na internet. Nosso próximo ponto, o nosso quinto tópico, né, ou enfim, como vocês queiram chamar, a quinta característica, a quinta dica, o que vocês queiram dizer. O nosso próximo tópico a mencionar é sobre o preparo para o turismo. Eles estão muito preparados para o turismo, isso é uma coisa que acontece, como eu falei para vocês, o ano inteiro, não tem uma data específica, não é só verão, não é só inverno, é o ano inteiro. Vem muito estrangeiro para cá também, então eles estão muito acostumados, porque muito estrangeiro também vive aqui, então é muito fácil de vocês serem atendidos. Como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo da viagem, no mercado de São Telmo, eles têm a opção de cardápio, depende obviamente do restaurante, mas eu imagino que boa parte deles tenham isso. O que eu fui em específico tinha a opção de cardápio em mais de um idioma. Se eu não me equivoco, eram 3 ou 4 idiomas, então eles eram traduzidos e quando a atendente te atendia, ela já percebia de onde tu era, ou se tu sabia falar o idioma pelo menos, ela te dava um cardápio de acordo com o que você apresentasse, né? Tinha outros brasileiros do meu lado, eles não falavam quase nada de espanhol, a gente percebia, né, que eles tinham dificuldade para falar, então, obviamente, neste mesmo momento, a atendente foi lá e pegou um cardápio brasileiro, né, em português, não brasileiro, mas em português, e entregou diretamente para eles para ficar mais fácil a compreensão deles. Em outros lugares isso também acontece, existem, como a feirinha de São Telmo também, onde eles colocam o preço em peso, em dólar, para que as pessoas já saibam quanto vai custar, e geralmente eles não modificam isso todo fim de semana, eles mantêm uma faixa de tempo ali, e depois eles acabam mudando. Então assim, às vezes convém, às vezes não convém. Vai de vocês vão ver quanto tá a moeda no dia, né, na cotação do dia, mas se vocês quiserem pagar em dólar, vai ter essa opção, taxista também aceita dólar, restaurante aceita dólar, quase todos os locais aceitam dólares. Dificilmente isso convém, né, porque a cotação é péssima, mas se vocês precisarem, se vocês não tiverem dinheiro e se vocês quiserem pagar com essa moeda, vai ser aceito também. Além disso, em muitos locais, seja a feirinha de São Telmo, seja, né, o mercado de São Telmo, as lojas, o comércio de forma geral, muitos deles falam inglês, então vocês conseguem ser compreendidos. Se vocês não sabem falar espanhol, pelo menos inglês algumas pessoas sabem, né, então elas conseguem ser compreendidas, até mesmo porque vem muito turista de fora que fala inglês. Então eles também dominam, boa parte das pessoas, pelo menos uma pessoa no comércio sabe falar outro idioma que vai conseguir atender vocês, até mesmo em supermercado. Alguns supermercados contam com isso, mas não são todos, né? Mas, se vocês precisarem, geralmente vai ter alguém ali que vai poder dar um suporte para vocês. Aqui em Rosário isso acontece também, em loja, em mercado, geralmente tem alguma pessoa que fala ali mais de um idioma. Inclusive no meu trabalho já aconteceu várias vezes de eu estar em casa e eles me ligarem porque eles estavam com um cliente que ia pagar em dólar e eles eram brasileiros e eu precisava explicar para eles porque não é um processo tão fácil. A gente precisa verificar se a nota não é falsa, a nota vai para a máquina, volta, tem a cotação, tem que explicar como que é esse troco que não volta na mesma moeda, enfim. Eles ligam para mim, passo o telefone para a pessoa, eu faço a tradução para a pessoa, devolvo o telefone, né? Eles devolvem o telefone, fazem todo esse processo e depois eu volto a falar com a pessoa, se ficou alguma dúvida eu volto a esclarecer para a pessoa, para que a pessoa possa compreender. Obviamente isso não acontece com tanta frequência assim, geralmente são pessoas pontuais, que não sabem falar nada do idioma, não conseguem se virar, então ela fala ali do jeito que ela consegue, as pessoas entendem do jeito que elas conseguem e me ligam, eu faço essa tradução.
Outras pessoas conseguem falar do seu jeito, né, ou se expressar da sua forma, vão lá, buscam outra palavra que seja próxima àquilo e acabam se virando, dando aquele jeitinho brasileiro, né, e sendo compreendido de alguma forma. Muitas vezes com a moeda local é muito mais fácil, né, porque tu só dá lá o dinheiro, se tu não sabe falar, eles vão te devolver o troco, tu agradece e vai embora. Mesmo que tu não fale em espanhol, né, tu vai agradecer do jeito que tu souber, em português, e eles vão te agradecer de volta e tu vai embora. Então assim, não é muito complicado. Mas quando é dólar ou é outra moeda e precisa de alguma atenção mais específica, vai ter alguém para atender a vocês, geralmente. Como eu falei para vocês, eu não posso falar por um país inteiro, tampouco por uma cidade toda. Mas, na maioria dos locais, isso vai acontecer, vai ter alguém que possa te ajudar. Ou se não for algum atendente do próprio local, talvez outro turista, outra pessoa que está próximo vai fazer essa gentileza de atender vocês. Eu estava em São Telmo, na feirinha de São Telmo também. Tinha duas pessoas, duas senhoras mais idosas, elas não falavam nada de espanhol. Eu tava ali gravando o vídeo pra vocês que subiu no canal e tinha um atendente que tava atendendo elas e elas queriam saber o preço de uma bolsa, era uma bolsa, se não me engano, de couro, alguma coisa assim. Era uma bolsa feita à mão, muito mais cara, né, porque é um trabalho artesanal, e ele tava explicando quanto que era, elas não sabiam quanto que era, elas não entendiam conversar com ele, elas não conseguiam se comunicar quase nada, literal, quase nada. E aí eu tava ali gravando e eu intervi, perguntei se elas precisavam de ajuda, expliquei pra elas como que funcionava, quanto que era, quanto que seria mais ou menos na moeda, né, no dia atual. Perguntei quanto que elas tinham trocado o peso delas, o real pelo peso, e expliquei pra elas como que funcionava. Elas me agradeceram, foram embora e tudo mais. Realmente era um preço bem elevado, mas vai do bolso de cada um, né, até porque é um processo artesanal e a gente sabe que é muito mais caro. Mas assim, vocês vão receber ajuda de alguém com 98% de certeza. Sempre vai ter alguém que vai poder ajudar vocês. Seja o atendente, um turista, alguém que tá próximo, que vai escutar, vai oferecer ajuda se souber ou tiver como te ajudar, né? Então é uma coisa que vocês não precisam se preocupar tanto assim de não saber se comunicar. Eles estão muito preparados para o turismo. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!